Oi pessoal, tudo bem? Dr. Matheus. Dúvida muito frequente: qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Existem algumas diferenças na população que uma ou outra doença acometem. Por exemplo, o tipo 1 é mais frequente de acontecer em crianças ou adultos jovens, em pessoas que geralmente têm o peso um pouco mais baixo. Já o tipo 2 é conhecido como diabetes do idoso, entre aspas, então tende a acometer pessoas numa faixa etária mais avançada e está relacionado com hábitos de estilo de vida ruim, né? Alimentação inadequada, excesso de peso, sedentarismo. Mas a principal diferença entre um e outro está na sua fisiopatologia, tá? No diabetes tipo 1, a gente tem uma deficiência absoluta de insulina, enquanto no diabetes tipo 2 existe uma deficiência relativa de insulina. Qual é a diferença entre uma coisa e outra, tá? Na deficiência absoluta de insulina do diabetes tipo 1, as células beta do pâncreas, que são onde a insulina é produzida, perdem a função, então o pâncreas não consegue produzir insulina e a glicemia acaba subindo. Nesse tipo de diabetes, se a gente não aplica a insulina exógena, então na forma de injeção, né, pode ser com uma seringa ou uma caneta, o organismo da gente não consegue utilizar a glicose de forma apropriada como energia, a glicemia fica alta e as complicações se instalam, né? Inclusive complicações agudas com risco de vida. Já no diabetes tipo 2, em que existe uma deficiência relativa, a gente chama de deficiência relativa pelo seguinte: numa primeira etapa da doença, as células do nosso organismo, dos diferentes tecidos, elas apresentam uma resistência à ação da insulina. Ou seja, né, a mesma quantidade de insulina não funciona de forma apropriada, então por isso que parece que está deficiente de insulina. Nessa primeira fase da doença, o pâncreas até tenta compensar essa resistência aumentando a produção de insulina, ou seja, tem um hiperinsulinismo. Mas à medida que a doença progride no tempo, literalmente o que acontece é que o pâncreas cansa de produzir insulina, né? Então as células beta entram em falência e acaba tendo uma deficiência de insulina não só relativa como absoluta também. E o diabetes tipo 2, nas fases finais, ele pode se comportar de certa forma mais parecido com o diabetes tipo 1, tá? Por que é importante diferenciar um do outro, né? Principalmente com relação ao prognóstico, tá? No diabetes tipo 1, como eu havia dito, o tratamento depende da insulina, inclusive para o paciente se manter vivo, né? E o tipo de complicação mais frequente são as complicações microvasculares e neuropáticas, que são os problemas na retina, no rim, nos pés. Já no diabetes tipo 2, nas fases iniciais, onde tem resistência à insulina, existe uma série de medicamentos, muitos na forma de comprimido, via oral, né? E as mudanças, junto com as mudanças do estilo de vida, a gente consegue tratar a doença, postergando, de certa forma, o tratamento com insulina, né? Eu digo postergando porque grande parte dos pacientes diabéticos, mesmo do tipo 2, em algum momento vai precisar usar a insulina, tá? Então, pela própria história natural da doença, com a progressão, ou eventualmente em alguma agudização ou numa internação hospitalar, pode ser que precise usar a insulina em algum momento, tá? Então, essas são as principais diferenças. E outro detalhe, no diabetes tipo 2, as complicações, além das complicações microvasculares que estão associadas ao excesso da glicemia, também são bastante importantes as complicações macrovasculares, porque o diabetes tipo 2, como ele se associa com
o estilo de vida ruim, com o sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada. A gente sabe que o paciente diabético tipo 2 costuma também ser hipertenso, apresentar elevação do colesterol, triglicerídeo, ter outros fatores de risco cardiovascular. As doenças macrovasculares, que são problemas cardíacos, doenças cerebrovasculares, como AVC, né? Mesmo amputação de membros, acaba sendo bastante comum nesse perfil de paciente, tá? Então, acho que essas são as principais diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2. A questão da diferenciação é para procurar individualizar da melhor forma possível o tratamento, certo? Então, dessa vez era isso. Espero que vocês o vídeo tenha sido útil, que principalmente para quem é diabético ou tem um familiar diabético. Quem gostou do vídeo pode deixar um joinha aí, comentar embaixo, compartilhar com os amigos. E as sugestões sempre são bem-vindas, né? O conteúdo, tanto escrito quanto em vídeo, eu sempre monto ele com as dúvidas que os meus pacientes trazem para mim no consultório e com as dúvidas que o pessoal aí das redes sociais tenta tirar comigo, né? Envia perguntas e tal, certo? Obrigado, até uma próxima.